Com a recente validação do Nanotiranos, ampliou bastante os horizontes para a discussão se tiranossaurídeos e tiranossauróides de pequeno e médio porte possuiriam algum tipo de filamento, vulgo penas, cobrindo o corpo todo. Meu nome é Trix, você está no Diálogos de Trix e esse vídeo que está passando de fundo é uma pintura de um Nanoxaurus, gênero de dinossauro terópode, também conhecido como largato urso polar, já que ele é muito associado a climas frios. E aproveitando que eu estou fazendo essa pintura, eu também decidi trazer um tema relacionado, né? Já que o Nanoxaurus ele é geralmente representado como um dinossauro emplumado, né? Então eu vim aqui trazer uma discussão sobre a representação de filamentos em dinossauros aparentados. Primeiramente, eu gostaria de ressaltar que o Nanotiranos, o exemplo que eu usei no início do vídeo, ele não é um tiranossaurineo propriamente dito, mas faz parte de um clado maior dentro dos tiranossaurídeos, né, que estão mais ali próximos do Tyrannosaurus. Para quem não está ciente do contexto, o Nanotiranos foi um dinossauro que foi confundido com um filhote de Tyrannosaurus Rex por ser um tiranossaurídeo de pequeno porte e por nós não termos nenhum filhote de Tyrannosaurus Rex documentado no registro. E por conta disso ele foi abreviado durante muito tempo a um filhote de tiranossauros. Porém, novos estudos recentes mostraram que, na verdade, ele seria um gênero distinto e válido. Nanotiranos lancensis e Nanotiranos leteus, porque tem duas subespécies. E assim como toda nova espécie descoberta, ele abriu muitas perguntas sobre como seriam as suas representações. E uma delas é se ele poderia ter penas ou não. E é isso que a gente vai falar sobre o vídeo de hoje, não só a respeito do Nanotiranos, mas outras espécies aparentadas dentro de Tiranosauroide que poderiam ou não ter estruturas filamentosas. Antigamente, nenhum tiranossaurídeo era representado com penas, porém isso mudou a partir do momento da descoberta de um dinossauro conhecido como Eutiranos, um fóssil muito importante para a paleontologia e recentemente representado no novo documentário da Netflix, Os Dinossauros. O fóssil dele não é só especial por ter evidências claras de que ele seria completamente emplumado da cabeça à cauda, mas também porque abre margem para a especulação de penas em outros dinossauros aparentados. Inclusive foi nessa época que começaram a surgir algumas representações de tiranossauros com penas, completamente emplumados, por mais que hoje essa versão do Tyrannosaurus não seja muito bem aceita. Isso porque a gente tem algumas evidências de escamas em Tyrannosaurus Rex, porém eles ainda poderiam ter pequenos filamentos em algumas partes específicas do corpo, mas não cobrindo ele completamente quando geralmente é mostrado. Além disso, os filhotes deles provavelmente teriam sim penas e seriam completamente emplumadinhos, embora eles não sejam o Nanotiranos. Porém, o caso do Tyrannosaurus é específico e geralmente comparado a casos muito parecidos com mamíferos atuais, como o elefante e o rinoceronte, que perderam os pelos, né? Por conta do seu tamanho e do ambiente muito quente ao seu redor, o que fez com que eles perdessem gradualmente os pelos. Isso muito provavelmente aconteceu com o Tyrannosaurus, já que não só o Tyrannos, mas outros animais basais da família, que eram até inclusive de pequeno porte, também possuiriam penas, mostrando que a origem das penas é anterior à linhagem do Tyrannosaurus. Então ele teria perdido essas estruturas ao longo do tempo. Então não só o Tiranossauro, mas outros dinossauros da mesma família que também adquiriram gigantismo, poderiam ter perdido totalmente ou quase totalmente as penas.
E se eles perderam as penas justamente por serem muito grandes em ambientes quentes, vem a pergunta: será que tiranossaurídeos menores ou tiranossauroides, né, que é uma extensão mais ampla da família, possuiriam ou não possuiriam penas? Bom, no caso do nanotiranos, né, e outros animais, não é errado representá-los nem com penas e nem com escamas, já que a gente não tem evidências diretas de penas no caso do nanotiranos. Porém, apesar de a gente não ter evidências fósseis diretas, a gente ainda pode discutir a possibilidade ou a impossibilidade dessas penas existirem, tá? E se o nanotiranos não tivesse penas, isso aconteceria muito provavelmente porque ou algum antecessor da família dele teria por algum motivo perdido as penas, ou que por algum motivo o próprio nanotiranos tenha perdido as penas ao longo da sua evolução. Agora, falando um pouco sobre a minha opinião, eu representaria ele com penas. Não é errado representar ele sem, porém, eu não vejo um bom motivo qual ele perderia as penas ao longo de sua linhagem, já que ele não era tão grande assim a ponto de superaquecer caso tivesse as penas. E, além disso, as penas também poderiam ser úteis, né, para ele, servindo para proteção ou para regulação térmica. Por esse motivo, eu desenharia ele com penas. Até porque existem predadores atuais, né, de grande porte, que podem ser ali comparados ao porte do nanotiranos, que possuem pelos, né? Não perderam os pelos. Então eu não vejo motivos para que com o nanotiranos acontecesse o contrário e ele acabasse perdendo as penas. Mas é claro que eu posso estar enganado e amanhã sai um estudo mostrando que por algum motivo desconhecido o nanotirano seria escamado. Agora, expandindo para outros dinossauros aparentados, isso vai depender muito de espécie para espécie. O próprio Mananuxsauro que eu estou representando, ele é sempre representado como um dinossauro emplumado, não só por ser de médio porte, mas também por ser um dinossauro de climas frios, né? Mostrando que muito provavelmente ele seria revestido com penas. Já outros animais, né, que podem ser considerados ali um pouco mais basais, né, ou conservando formas mais basais da linhagem, como o Santana-Raptor aqui do Brasil, né, de pequeno porte. O Santana-Raptor ainda tem uma discussão sobre qual família ele pertencia, mas geralmente ele é colocado como um tiranosauroide, né, como próximo dessas famílias. Eles muito provavelmente seriam dinossauros emplumados, né, assim como outros dinossauros semelhantes de porte pequeno. Bom, era isso que eu tinha para falar por hoje. Essa raquete que eu tô fazendo uma pintura, ela é uma raquete de tênis. E é claro que eu tenho outro par dessa raquete de tênis, só que ele tá sem pintura. Então eu queria que vocês me falassem que dinossauro eu deveria pintar na raquete na outra raquete, no caso, para o próximo vídeo que eu vou trazer aqui para vocês. Ademais, é isso, né? Se você gosta de coisas de paleontologia, faz todas aquelas coisas que os blogueiros gostam que vocês façam. Um Feliz Natal a todos e até o próximo vídeo.